Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos aí super bem-vindos para a nossa live de hoje. Vocês estão ouvindo bem? Já vão colocando aí nos comentários se tá tudo legal com o som, com o vídeo. Gente, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa live para falar sobre a profissão de design de interiores, né? Nós vamos falar sobre projetos, consultoria. Então vai ser um bate-papo aí bem bacana. A gente foi recebendo ao longo da semana várias dúvidas na caixinha. A gente já listou aqui algumas para responder. Já vou chamar a Suraya Caluf, ela que é designer de interiores, formada aqui na IBDI, uma profissional muito 10, a nossa convidada de hoje para a live. Então já deixa eu chamar aqui a Suraya. E a gente quer saber de vocês, né? Quem aí que já atua na área como designer de interiores? Quem que está começando agora? Conta aí pra gente, vão colocando nos comentários. A Ju acabou de entrar, Bianca Campos, oi Bianca, Caroline, Eli. Sejam todos aí super bem-vindos para a nossa live de hoje. Já convidei aqui, acho que a Suraya ela já entrou. Seja bem-vinda, Suraya, boa noite. Quanta gente, que legal! A gente Ai, está gente, super feliz de te receber aqui hoje, né, para esse bate-papo aí bem gostoso sobre a profissão, né? Vamos falar do dia a dia profissional, projeto. O pessoal já foi mandando várias dúvidas. eu adorei, inclusive eu te falei. Sim. E, Pessoal comentando aí, tem profissional da área, tem pessoal que acabou de se formar, estudante. ai, que legal, gente, tem bastante gente. Posso me apresentar então já? Claro, claro, com certeza. Então, primeiro eu queria agradecer a todo mundo, eu queria agradecer o convite, que eu fiquei muito feliz e honrada, assim, porque eu até vou contar um pouquinho da minha história bem rapidinho, mas o design interiores hoje me faz feliz. O IBDI fez grande parte disso, afinal me formei na escola e eu sou muito grata a tudo que eu aprendi e a poder exercer a profissão que eu tanto amo. Então, até para situar vocês, a minha primeira formação há 20 anos atrás, eu me formei com 20 em Direito, então eu sou advogada. E quando eu construí a minha casa, aproximadamente 16 anos agora, eu tive muita dificuldade com a arquiteta que fez a casa. E na época era internet de escada ainda, então eu ficava pesquisando de madrugada, assim, que era mais barato, e comecei a me apaixonar pela profissão. E daí, mais para frente, eu fui estudar design de interiores. Eu comecei aqui em Curitiba num curso presencial. Aí a gente teve um problema e fiz a transferência para o IBDI, aonde eu me formei. E sou muito grata, porque eu sou muito... Ai, que legal. Eu falo assim, as pessoas falam, você não tem nem um pouquinho de saudades. Eu falei, nem um pouquinho de saudades. Eu Nem sou um pouquinho. muito feliz com a profissão. Eu não sei. Legal, Suraya. Foi uma transição de carreira mesmo, né? De carreira, foi. E assim, é engraçado que a gente tem muito medo no começo. E né, a gente tem medo, não sabe como as coisas vão acontecer. E as coisas vão acontecendo. Sim. E claro, eu tinha o privilégio, e eu sei que não são todas as pessoas que têm, mas eu tinha um suporte financeiro do meu marido que eu pude fazer essa transição. Mas assim, claro que eu acho que cada um tem que se adaptar à sua realidade, mas eu encorajo a todos que queiram tentar, assim. Hoje em dia a gente vive tanto, a gente vive tantos anos, a gente trabalha tanto, então eu encorajo mesmo para quem quer fazer essa transição de carreira, que se organize, cada um, né, da sua maneira, mas faça que eu sou muito mais feliz. Com certeza. Com certeza tem várias formas, né? E é isso que você falou, a gente tem que buscar os nossos sonhos, buscar aquilo que faz a gente feliz, que brilha o nosso olho, né? E que bom poder trabalhar com aquilo que a gente gosta. Antes da reforma da tua casa, tu já te identificava com essa área ou foi dali para frente mesmo? Então, assim, é engraçado, porque eu passei muito cedo na faculdade, assim, no vestibular. Eu
17 anos. E aqui em Curitiba eu passei em 2 faculdades em Direito, em uma delas, numa segunda chamada, em Arquitetura. Olha só. Só que perguntarem assim, por que você não fez arquitetura? Não sei. Eu não me lembro. Eu acho assim, eu acho que meu pai deu uma forçadinha de barra assim para eu fazer direito. Era muito mais perto da minha casa, era um curso que era mais barato, enfim. Eu fui para o direito, assim. Então, mas é engraçado que é uma coisa assim, desde sempre, assim. Uma coisa que eu... Sabe assim, que as pessoas até hoje em dia tem um monte de coach que fala assim, você tem que trabalhar com aquilo que você faria de graça. Eu sempre tive um pouco do feeling, assim, não sei explicar assim, mas assim, todo mundo que fazer alguma coisa me chamava para ir junto. Assim, vamos, eu preciso, sei lá, fazer não sei o quê. Eu ia junto. Eu preciso comprar cadeira. Eu ia junto. Eu sempre gostei, assim, sabe? E daí, no fim, uma hora deu certo. Que legal, que bacana. E hoje, que bacana. Arquitetura de maneira alguma, porque eu gosto mesmo da parte de interiores, a parte de projeto, de casa, e enfim, o urbanismo não tem nada a ver comigo, o que eu gosto mesmo de interiores. E assim, não falando mal do curso, cada um tem um perfil, mas assim, o que a gente tem de carga, de conteúdo de interiores no curso de design de interiores não se compara com a carga horária que quem estuda arquitetura tem. Então, eu faria um curso de 5 anos para não usar nada quase, né? Porque... Sim. São áreas que se complementam, mas ao mesmo tempo são muito diferentes, né? Muito diferente. E essa percepção que você tem, muitas vezes é a dúvida de quem está naquela indecisão, né? Será que eu começo? Será que eu vou para arquitetura? Será que eu vou para design? Porque não tem assim muito claro a diferença, né, do design de interiores, do arquiteto, porque hoje é muito comum a gente ver arquiteto fazendo interiores, né? Mas não por conta de ser algo que eles aprendem no curso, né? Na maioria dos cursos de arquitetura, design de interiores é uma disciplina até optativa, né? São pouquíssimas horas, né? Se você compara com um curso específico, né? Então, as pessoas, elas acabam tendo essa percepção equivocada, né? De que o arquiteto, ele faz interiores. E é muito pelo contrário, né? É o designer, que é o profissional que estuda realmente, né, para poder projetar, né, os espaços com conforto, né, funcionalidade, beleza. Exatamente. E isso é uma coisa que até a gente percebe bastante, que tem arquiteto que trabalha junto com interiores e acaba pegando. Mas tem arquiteto que faz só parte, não faz a parte de interiores, né? E daí, às vezes, apartamentos que você fala, meu Deus, onde é que esse arquiteto estava na cabeça? Porque, assim, tem uma janela, 3 portas, não tem um lugar para pôr um sofá. Mas é porque, assim, ele está acostumado a fazer um layout, a distribuir mobiliário, porque a gente sempre pensa, né, num todo, assim, a gente distribuindo layout para daí vir a iluminação, ponto elétrico, enfim. E eles não têm essa percepção justamente porque não aprenderam. Mas estamos aí para trabalhar juntos, né? Com certeza, para somar, né, para fazer uma parceria. E Soraya, o que mais te surpreendeu na área? Positivamente, sim, ou isso? O que mais me surpreende, assim, sempre, é assim, ó, a transformação que a gente pode trazer na vida das pessoas. É muito, para mim, assim, ó, me emociona porque é muito impactante. É engraçado, assim, que o que parece que é tão fácil, assim, tão simples para mim, às vezes uma escolha de um, sei lá, de um porcelanato. E a pessoa vai fazer uma compra errada e daí compra aquele porcelanato, tem aquela transformação na cozinha, e assim, é um ambiente que, sei lá, ela recebe a família. Então, assim, o que me deixa feliz sempre é a transformação. Isso, assim, porque realmente, e se a gente for pensar, todo mundo mora em algum lugar, né? Sim. E assim, a gente tem que dar mais importância para a nossa casa. E ainda que as pessoas que acham que é meio fútil assim, o nosso trabalho, e de alguma maneira, quando a gente precisa economizar, de repente a pessoa vai lá e economiza na parte de projetos, mas assim, até eu vi que tem perguntas sobre consultoria, eu acho que hoje em dia a gente
pode transformar a vida das pessoas, a casa das pessoas de outras maneiras que não seja assim, um projeto carésimo, que tem o custo pelo trabalho que ele, né, que ele tem. Mas e a transformação, assim, quando você vê a pessoa, vai tirar as fotos profissionais e a pessoa sempre recebe com bolinho, eu falei, gente, chega de bolinho, porque daqui a pouco... Mas assim, um cafezinho, aí é muito gostoso, é muito gostoso. Que legal, que bacana. Não, e realmente, né, essa transformação, né, de você atender aquilo que o cliente, que muitas vezes ele nem imaginava que era aquilo que ele precisava, na maioria das vezes, né, e você vê aquela surpresa, aquela satisfação, isso é muito legal. Isso é muito legal. Tem uma pergunta aqui da Elaine Marcante. Soraya, como você iniciou, né, como você montou aí o seu primeiro portfólio? Então, na verdade, como é que foi? Quando se vocês rolarem até para baixo no meu Instagram, no começo eu nem tinha portfólio, porque eu trabalhava num outro escritório, e daí quando eu comecei a trabalhar sozinha, eu comecei do zero, assim, né? Então eu não tinha o meu portfólio, eu até tinha alguns trabalhos que eu até divulgava, mas eu não coloquei como meu portfólio. Começou assim, primeira coisa. Até tem uma outra pergunta que fizeram na caixinha que, assim, que era mais ou menos isso como eu comecei. Mas assim, eu comecei assim, sozinha no Instagram, falando. Falando. E assim, dando dicas mas assim, não aquelas dicas assim, tem até no meu feed, mas eu sempre me comuniquei muito nos stories. Então, assim, coisas assim, eu ia num restaurante, eu falava assim, gente, isso aqui não funciona, a fita de LED sem perfil, faz pontinho. Não. Então, assim, mostrando que eu tinha conhecimento. Conhecimento. E eu mostrava bastante assim as coisas da minha casa. Então, a minha casa, por exemplo, ela uma casa de 16 anos, então ainda tem, ela, claro, tá na hora de fazer reformas, mas assim, eu troquei a cabeceira, eu mostrava qual é o tecido, não sei o quê. Então, assim, eu comecei, a casa da minha mãe é uma casa clássica que tem piso taquinho, tem moldura de gesso da década de 50, o granilite da década de 50. Então, eu ia lá fazer stories e as pessoas conhecidas até começaram a procurar, porque assim, isso é uma coisa da transição de carreira, que as pessoas acham que você ainda sei lá, é da antiga profissão e não entendem o que você conhece, que você aprendeu, né, que você tem um novo conhecimento. E as pessoas começaram a me procurar, os conhecidos, e aí foi indo. Vai acontecendo. E a importância de você fazer isso, né? De desde o início já começar a se movimentar, de mostrar mesmo nas redes sociais, porque ali é o teu, né? Vai ser uma vitrine, né? Você vai mostrando o teu conhecimento, né? E o legal, assim, quando você está estudando, porque você vai aprendendo várias coisas novas, né? Então, assim, na verdade, todo dia tu tem algo para falar, para compartilhar, né? E isso é muito legal. Porque as pessoas, elas vão vendo quanto você tem conhecimento, você vai já começando, né, a demonstrar ali a tua autoridade naquele assunto e vai despertando também o desejo da pessoa, porque quando ela te ouve falar, ela começa a olhar também para a casa dela, né? E isso é muito legal. E assim, e hoje até eu nem consigo ter o tempo que eu tinha, porque né, quando eu montei sem cliente, né? Mas e as pessoas sentem falta, assim, os seguidores mais antigos, eles, isso você todo dia eu fazia bom dia com dica do dia, então eu escolhi um produto para dar uma dica. Então foi desse jeito que eu, por exemplo, eu ia aqui em Curitiba, a gente tem a loja da Tokstok, e eu ia na Tokstok fazer tipo, olha, gente, dá trabalho. Se eu pensar, eu falo, gente, como é que eu fiz? Mas, por exemplo, tinha 3 mesinhas de centro, essa é mole, o MDF não é bom, essa é laminada, essa vale a pena, essa aqui tá bonita, mas tá cara, dá para comprar em outro lugar. Então, assim, eu ia buscando conteúdo, assim, e ia mostrando, estava estudando, ia mostrando, e daí fazia o projeto do apartamento da praia da minha mãe lá, mostrava, então ia mostrando tudo que eu fazia muito mais antes, que eu tinha mais tempo do que agora. Sempre tava. Então foi assim, daí eu fui montando o meu portfólio, porque tem pessoas que falam assim, faz
projeto tipo fake, assim, né? Eu não fiz. Eu não fiz, mas assim, eu até acho legal você demonstrar o teu estilo através do projeto. E eu acho que uma outra coisa que... Os exercícios também, né, são muito bons para compartilhar, né, os projetos que vocês fazem, né? Porque por mais que não são clientes reais, mas são clientes fictícios que vocês atendem ali, mas cada um tem já, né, a sua questão, a sua dificuldade, né, o programa de necessidades, e é bem o que vai encontrar depois no dia a dia. Isso mesmo. E isso é uma coisa que eu acho legal também, quando ainda é estudante, compartilhar assim, eu estou estudando isso, eu estou aprendendo isso, olha que legal. Eu acho que hoje em dia, e assim, em relação especificamente ao Instagram, que a gente acabou entrando nesse assunto, hoje em dia, os meus clientes atuais, por exemplo, eles são o que eu chamo de recompra, assim, que são clientes que já foram e voltaram. A maioria é cliente legal. É bem gostoso, assim, porque você percebe que o trabalho está sendo bem feito, assim, né? E esse é o cliente que indica também. É o cliente que indica. E daí, aí que tá, o cliente que indica a pessoa que... Como é? Meu Deus, eu me perdi aqui. Mas assim, aquela pessoa que recebeu a indicação de mim, ela não necessariamente ela me achou, sei lá, por tráfego pago, essas coisas. Não. Mas as pessoas passam pelo Instagram. Então, isso facilita nosso trabalho, porque eles já conhecem a minha dinâmica de falar, eles já conhecem o meu estilo de projeto. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto muito assim de muito brilho, muita coisa, sabe, assim, muita informação. Os meus projetos são um pouco clean, assim, um pouco mais limpos. E assim, quem já passa pelo Instagram já dá aquela filtrada. Então, mesmo já que não venha, já se identifica. E isso é muito importante, porque assim, a gente entra muito na intimidade das pessoas. Então, por exemplo, vou fazer um projeto de, sei lá, um quarto. Eu pergunto, você tem bastante, sei lá, roupa de ginástica? Mais ou menos quantos? Quantos sapatos? Casaco, vestido longo. A gente acaba meio que invadindo a intimidade. E quando a pessoa já tem esse sentimento de que me conhece, porque viu meus stories, viu meus vídeos, a passa, assim, já foi, aquele gelo já foi quebrado, assim. Então, eu acho... Sim, aproxima muito mais, né? Muito, muito, muito. Com certeza. E hoje você como profissional, né, Soraya, como que você vê o mercado de design de interiores? Então, eu vejo o mercado muito próspero em duas frentes, assim, tá? Primeiro, quem está na prática ouve muito falar disso, assim, eu quero projeto de alto padrão. Como é que eu chego em projeto de alto padrão? Porque, gente, no Brasil, alto padrão é isso da população. E eu falo, a gente tem um mundo de pessoas classe médias que vão gastar de qualquer jeito, vão gastar com uma cozinha, vão gastar com granito, vão gastar com uma cabeceira, só que vão gastar errado. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar, claro, eu acho que tem perfil para super mega ultra alto padrão, mas existe um mercado que não é explorado na nossa área da classe média que vai fazer. A média que comprou um apartamento, os recém-casados, todo mundo vai fazer os móveis. E assim, é o pessoal que erra na mão, porque, por exemplo, um apartamento pequeno, o que a gente vê de sofá enorme, apartamento pequeno, mesa mal dimensionada. Então, assim, eu acho que é um público que tem um mercado enorme, enorme. E assim, e eu vejo até na parte de imobiliário, pelo menos aqui em Curitiba, que a gente tinha assim, só lojas assim, de imóveis carésimos ou bem populares. Agora a gente tem um monte de loja que é esse médio padrão, assim, que são móveis bons, mas com preço mais acessível, competitivo. Exato. E uma outra coisa que eu vejo, gente, o profissional que entrega assim, um trabalho legal, assim, no sentido de tecnicamente bom, porque assim, nós vamos cometer erros, isso é uma coisa até que eu coloquei para falar, porque eu sofria muito no começo. A gente comete erro, porque são muitas coisas para
muitas cotas, muitas coisas para definir. A gente tem que aprender a assumir nossos erros. Se tiver que tirar eventualmente do bolso, tira. Mas normalmente, assim, o prestador de serviço é muito parceiro, então, ele dá mão de obra, você compra o material, isso aí, mas assim, o importante é resolver. Mas assim, entregar um... E ter essa boa comunicação, essa humildade também, né? Isso que você falou, saber reconhecer, né? Porque, né, com certeza pode acontecer e vai acontecer algum erro, só que eu acho que a forma como você lida com isso é o que determina, né, a impressão que vai ficar e o que vai ser dali para frente, né? Exatamente. E assim, e eu sempre falo para os profissionais, quando eu não acompanho a obra, que eu entrego o projeto, mas eu sempre dou uma assessoria, porque eu acho muito difícil o cliente ficar com aquele projeto enorme na mão e falar, Deus, por onde eu começo? Então, eu até coloco um passo a passo, mas eu sempre dou uma assessoria, por exemplo, o dia que o marceneiro vai medir, eu acompanho, para tirar dúvida. E eu sempre falo para todos os prestadores de serviço, eu falei assim, eu sempre falo a mesma frase, eu falo assim, eu não tenho vaidade nenhuma. Se você bater o olho e falar assim, Su, isso não vai dar certo, você me manda no WhatsApp que a gente resolve. O que não adianta é achar, porque assim, o que acontece? Ou ele vai achar que não vai dar certo, vai mudar por conta própria. Ou ele vai ligar para o cliente falando mal do teu trabalho, ou ele não vai mudar e vai ficar horrível, vai ficar com aquele teu erro, enfim. Então, assim, a melhor coisa que a gente faz é ter uma boa comunicação com o prestador de serviço. Independente se foi você que indicou, não foi você que indicou, é a melhor coisa. Então, o prestador, se ele vê que tem alguma coisa ali que não vai dar certo, ele me manda um WhatsApp e a gente resolve antes. Então, assim, ter sempre esse relacionamento é muito importante. A gente não pode ter preguiça de responder o WhatsApp, porque dá preguiça, porque não para, é o dia inteiro, né? Mas assim, a gente não pode, porque a gente evita erro depois em obra, de projeto. Mas a gente começou, você me fez uma outra pergunta e eu não me lembro o que... como eu vi o mercado de design. Como vi o mercado. Eu tenho visto muito, assim, a gente vê até no Instagram mesmo, assim, projeto por, sei lá, 250. Gente, é impossível uma pessoa entregar um projeto detalhado por um preço assim, uma consultoria ou quem está começando aqui. Então, o mercado, para quem entrega um trabalho bem legal, assume seus erros, entrega principalmente no prazo, prazo é muito importante. É muito importante. E assim, porque o que acontece? Exatamente porque as contas do mês não fecham. Então, se você vem em muitos projetos baratos, você vai virar à noite fazendo, ou você vai ter que contratar, enfim, terceirizar alguma coisa assim. E para você pagar suas contas, você vai ter que vender mais projetos. E é uma sequência de projetos em atraso. É humanamente impossível. E o cliente, ele tem uma expectativa, ele fica esperando. Então, se você entrega tudo certinho no prazo e lá na obra cometer um erro, o cliente vai entender que aquilo foi porque passou batido, enfim. Mas assim, que você, até então, você tinha feito tudo como tinha que ter sido feito. Então, eu acho que o mercado já tem essa confiança, já tem né? a confiança. Ele já tem essa visão, né, de confiança e é um outro tratamento, né? Com certeza. É importante, assim. Então, eu acho que para quem se propõe a cumprir no prazo e assim, e a questão da classe média, a gente tem um mercado enorme. Por exemplo, eu mesma, isso que eu falei assim, a minha que eu comecei a estudar para minha casa, porque assim, eu não era alto padrão, mas eu também eu tinha condições de fazer algumas coisas e simplesmente não fui assessorada. Então, assim, o público que eu gosto é o público que eu me identifico. Tipo, assim, que eles chamam de persona, né? É a persona que eu identifico. Então, eu acho que esse público, assim, a gente tem um mundo. Muito mercado. Muito mercado. Para trabalhar, né? E o legal é que, assim, não é só um mercado local, né? Porque hoje, né, enfim, com a internet, essa era digital, você não tem essa limitação geográfica, né? Você pode fazer projeto para, enfim, para o mundo. Eu nunca fiz fora do Brasil, mas agora eu entreguei até ontem, eu recebi um áudio no interior da Bahia, uma casa de campo bem legal, e eles têm aquele sotaque, eu falo assim, me mandem foto deles, não, você tem que vir aqui, tirar pessoalmente, eles fazem churrasco na área gourmet, me mandam um vídeo, é gostoso.
no outro agora no Minas Gerais, e assim, e a gente sabe que é absurdo porque a gente aprende muito também, porque tem coisas muito regionais, assim. Eu fiz muito projeto uma época no Espírito Santo, eu fiz por uma pessoa, ela foi me indicando, me indicando, me indicando, e, e lá, por exemplo, eles têm mania de ter duas cozinhas e eles não usam a de dentro de casa, eles usam a de fora de casa. De fora. Uhum. Então, assim, a gente vai aprendendo, e tem um mundo de oportunidade, gente. Muita gente Sim, querendo melhorar a casa e não sabe como. sim. E hoje no teu escritório, né, Soraya, quais projetos assim que você atua, né? Projetos residenciais, comerciais, né, presencial, online, as consultorias. Isso que você estava falando antes, né, é muito. A gente acredita muito também que é você estar atento às oportunidades, né? Porque tem, como você falou, é um mercado enorme, né, para atender e várias formas, né, de você atender esses clientes. Exatamente. Bom, atualmente eu tenho feito, eu fazia só projetos online. Comecei com o meu forte quando eu comecei mesmo, que era consultoria online. Aí depois eu passei para projetos online. E só que a demanda aqui em Curitiba mesmo acabou crescendo. Uhum. Então eu faço bastante residencial, mas por coincidência esse ano, assim, sei lá, 70% dos meus projetos foram comerciais. Eu tinha falado residencial, a maioria é residencial, mas esse ano, assim, Uhum. então, eu fiz consultório médico, fiz loja de suplemento, agora eu tô fazendo uma capela, tô fazendo um Olha escritório. só que legal. Uhum. E assim, o projeto comercial, o que que eu gosto, assim, eu amo o que ninguém gosta. Eu amo de projeto para terceira idade, que é difícil falar. Quando você escreva que é pessoas mais velhas, eles reclamam no Instagram. Se eu escrevo pessoas idosas, as pessoas não se acham idosas. Mas eu gosto. Sabe daquele casal que os filhos já foram embora, que não sabe, que vão para apartamento menor, que eu amo esse, Uhum. eles me enchem de bolo. Eu falo assim, parem porque eu vou engordar, mas assim, eu gosto desse público assim que é um público que também ninguém cuida, assim, sabe? Porque você tem que ter um pouco Sim. mais de paciência. O online é muito difícil para eles, então tem que ser ou presencial ou um online, Uhum. assim. Por exemplo, quando eu apresento a planta baixa, eu já apresento ela com 3D, o 3D levantado, mas sem as texturas, assim. Mas para eles Uhum. é melhor. Então é um público que Já visualizar. Uhum. você tem que ter um jeitinho diferente, mas é um público gostoso, assim, porque eles confiam plenamente na gente, é impressionante. Porque é diferente do público mais novo que fica assim, olhando no Pinterest e falando, mas e se fizesse assim? Não. Eles não, assim. E é Uhum. claro, daí a iluminação é diferente, porque eles têm mais dificuldade para enxergar, a questão de circulação é diferente, que a gente tem que pensar no meio de toca de roda, enfim, algumas coisas. Uhum. Mas é um público que eu Adaptações, né? Sim. isso. E você vê, também é um outro nicho que é totalmente inexplorado na nossa profissão. Sim. E um nicho que a tendência é crescer cada vez mais, até por conta dessa projeção que a gente tem de expectativa de vida, Exato. né? As pessoas elas vão vivendo cada vez mais e isso, né, também vão vivendo cada vez mais e mais saudáveis, Uhum. né? Então tendem, né, a continuar tendo o seu espaço, o seu cantinho. Exatamente. Não é aquela coisa, eu vou morar com meu filho, não. E assim, eles Né? curtem a deles, eles amam, eles querem coisa bonita, assim, não é aquela coisa, é tudo remendado. Não, eles querem. Uhum. Só que, por outro lado, eles não se apegam tanto a alguns detalhes, assim, que os mais novos se apegam, e eles gostam daí, por exemplo, é muito fofo, sempre assim, eu preciso ter um quarto para os meus netos, tipo, porta-retrato tem que ter. Então, assim, é bem, Sim. mas é um público gostoso que eu acho que, Uhum. sabe, assim, eu até, de repente, não sei, né, mas assim, seria legal até, às vezes, um módulo, não sei, um curso, porque, assim, realmente tem algumas especificidades que a gente, né, aprende na prática, mas é um público que está precisando também de alguém que pegue na mão, porque os filhos não têm paciência, assim, a gente, né? E assim, você pegar na mão e falar, vamos resolver tua casa. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Comercial,
gosto pelo ritmo, assim. Porque o comercial, qual que é a diferença principal que eu vejo, assim? O residencial, ele requer, e eu acho super importante isso, ele requer um tempo maior de maturação pro cliente. Então, assim, o cliente vai olhar aquela cozinha que a gente fez, o 3D, enfim, ele precisa ver se gostou, se é aquilo que ele estava esperando, se vai caber cada potinho dele, que eu sempre faço na reunião, eu sempre coloco assim, pote de vidro, panela, já para ele visualizar onde vai guardar cada coisa. E o comercial é tudo assim, ó. O orçamento já está predefinido, porque tem toda a questão de organização da empresa. Ele sempre o prazo é rápido, porque está pagando aluguel, porque não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu gosto dessa dinâmica mais rápida, assim, do comercial. Então, são dois, assim, são dois públicos bem diferentes, assim. Uhum. E eu não... Assim, eu trabalho com os dois de igual maneira, assim. Não tenho... Tem gente que, assim, gosta de nichar mais, mas, assim, tá tranquilo por enquanto. Uhum. E as consultorias também, né? E as consultorias também. Na verdade, aqui no escritório, o que está mais forte atualmente são as consultorias que eu chamo consultoria talk, assim, que é 1 hora de conversa. Uhum. Funciona, não fica só só na conversa. Eu gosto de me preparar para a reunião. Então, Uhum. eu, não sei se foi uma coisa que eu inventei perto, acho que da pandemia, porque era assim, todo mundo queria melhorar a casa e não sei o quê, enfim, daí acho que foi mais ou menos nessa época. Mas assim, então, por exemplo, a última que eu fiz agora foi uma sala com uma copa e assim, a dúvida era o que se fazia a copa com mesa redonda, mesa quadrada, que cor pintava, se fazia cristaleira, não. Só que assim, a casa estava pronta, ela já tinha iluminação, ela já tinha piso, ela já tinha... A gente não precisava assim, fazer um projeto, não precisava, o cliente não estava custo, ela estava na dúvida mais no formato da mesa, e é cristaleira ou não. Então, assim, cada consultoria talk ela acaba funcionando de alguma maneira, mas nesse caso eu pedi as medidas, joguei no AutoCAD, assim, só para a gente definir ele, qual que seria o melhor formato de mesa, e daí eu faço uma apresentação no PowerPoint, depois salvo em PDF, com todas as medidas. Aí, assim, eu já, com base no piso e na cor que já está pintada na parede, eu já sugiro já sugeri qual modelo de mesa, qual modelo de cadeira, qual loja comprar, já vai numa, tipo, vão os links, assim, para a pessoa. Sim. Então, assim, é uma coisa que, assim, em 1 hora a pessoa resolve muitos problemas. Tem gente Prático, que... objetivo, direto, né? Como a consultoria Tem que ser. tem que ser. E, assim, na época eu até fazia uma consultoria mais completa, assim, que eu acho que funciona, mas na dinâmica atual, assim, do escritório, porque eu sou velha, né? Sou velha. Eu não sei mexer tanto. Eu até sei, hoje de manhã eu tive que mexer, mas aí eu me bato, assim, eu me bato. Então eu tenho uma pessoa, que é a minha mão esquerda, direita, braço, que faz essa parte do SketchUp para mim, Sim. lindamente. E daí tem 2 pessoas que fazem, mas assim, o que acontece? Então, como é que eu fazia consultoria? Eu fazia toda a parte como se fosse um projeto mesmo, incluindo 3D, renderizado, bem. Só não fazia os projetos executivos. Então, não fazia elétrica, iluminação, hidráulica, enfim. Só que na dinâmica atual do escritório, com muita demanda de projeto, e assim, eu tô com muita dificuldade de contratar, viu, meninas, meninos, estudem. A gente precisa. Muita dificuldade de contratar. Não, pra gente não vale a pena, assim, pegar esse tipo de consultoria a mais. Então, a gente eu foco mais que é mais rápida pra gente, rápida para o cliente, porque assim, ele tem que esperar daí entrar na fila para fazer 3D, que é o que mais demora. Então, assim, não tá funcionando no momento. Mas é uma coisa legal. Para quem domina o SketchUp, eu acho muito. Depois, até se der tempo, eu separei aqui são 11 passos, assim, do projeto aqui no escritório. E daí, na consultoria, ele para no 7º passo. Assim. Daí eu faço, senão depois eu faço um post no Instagram para o pessoal salvar.
Mas assim, Certo. e daí eu acho que para quem domina o programa, ou para quem está começando e ainda tem tempo, eu acho que as consultorias, assim, é o que o pessoal mais precisa. Mais precisa, né? E isso que você está falando, eu acho que é muito legal, Suraya, porque desmistifica muito sobre essa questão, né, que tu falou ali do SketchUp, de ter alguém para ajudar, né? Às vezes as pessoas elas gostam de design de interiores, mas não se identificam tanto com essa parte, né, das ferramentas, né, de projetar. E assim, claro que é importante você aprender, porque como você falou, hoje você precisava resolver algo rapidamente, você mesmo já foi ali, fez e Exatamente. né, para frente, né? Mas também tem essa opção, né, de você ter alguém, né, um braço direito aí para te ajudar e tal, e você focar mais naquilo que né, você se identifica mais, que você é melhor, Uhum. que é essa comunicação com o cliente, né, que é a parte do processo criativo. Então, isso eu acho que é muito legal as pessoas verem que também tem, né, tem aí toda essa possibilidade de trabalhar, Tem. né, de ter alguém aí junto. E assim, é uma questão de perfil, assim. Eu acho que assim, as pessoas às vezes valorizam muito, ser empresário, ser empresário. Mas nem todo mundo tem o perfil. E, gente, eu assim, às vezes é um saco, assim, desculpa, né? Mas assim, é muito chato, porque Uhum. assim, você não fica só na parte criativa, você não fica só atendendo o cliente, não, você tem reunião com o contador, Sim. você tem que fazer CNPJ, você tem conta jurídica, você tem emitir nota, você tem que pagar imposto, você tem que resolver. Então, assim, às vezes não é o seu perfil. E não tem problema nenhum Uhum. você, de repente, ser o braço direito de alguém, ou sei lá, ou Sim. você, não sei, né? Tem pessoal que vai vir trabalhar em loja de planejados. Não existe, assim, eu acho que a gente tem que parar com essa. Ai, nossa, eu tenho que me formar e abrir um escritório. Não é o perfil de todo mundo. Da mesma maneira que eu me mataria se eu tivesse que ficar 8 horas na frente do SketchUp, porque eu não suporto. Então, assim, eu resolvo o que tem que resolver, porque eu acho que a gente tem que aprender mesmo. Mas Uhum. eu não, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que também ter um pouco de autoconhecimento, assim, falar assim, não, o meu limite Sim. assim, ó, Uhum. e ninguém cresce sozinho, assim. E pode parecer clichê essa frase, mas assim, de todas as maneiras, até uma das perguntas, não sei se que eu vi que o pessoal fez acho que como que eu conhecia pedreiro, enfim, uma coisa assim, Sim, como como que eu... você selecionava, né, Isso, os teus parceiros, né? gente, é assim, ó. A gente, primeiro, como é que eu seleciono? Primeiro que assim, no começo, agora também não dá mais tempo, mas assim, vocês me imaginam uma pessoa que ia em tudo. Eu ia em tudo, eu ia em todos os eventos, eu ia em todas as palestras, eu ia, não sei o que, no museu eu ia. Design de produtos, tinha palestra, eu ia. Não sei o que. E assim a gente vai se comunicando. E assim, você tem uma pessoa para indicar? Qual marmoraria que é boa? E assim e assim as coisas vão acontecendo, assim, vão. É Uhum. que eu acho o mais importante para quem vai trabalhar sozinho, enfim, é não ter vergonha de falar e perguntar e Sim. eu tenho que ir falando, e falando, e falando, e é assim que as coisas acontecem. Eu não sei como é que, eu não sei se, eu sei que não tem em todo o Brasil, mas aqui na região sul, centro-oeste, eu sei que tem. Ali, acho que na parte sul da Bahia também tem a ABD, que é a Associação Brasileira de Design de Interiores. E Sim. eu não sei se fala filiada, assim, mas Filiada. Uhum. eu sou filiada. E também a gente tem um grupo muito bacana. Então, se vocês puderem, por exemplo, então, não sei o que, tem indicação de um, sei lá, de um pintor que o meu está ocupado. Então, assim, ter pessoas, sempre estar envolvido com pessoas é super importante. Uhum. Que vai acontecendo, né? Tem um comentário aqui da Casa Rústica. Também sou assim, ficar sentado o dia todo em 3D para mim é uma tortura. Gente do céu, não. Então, daí que eu falei que a gente não é bom em tudo. E isso também chega nessa parte, que é uma coisa assim, se você tem uma dúvida, ou, por exemplo, eu não deixa eu. Esses dias estava especificando um fechamento de uma varanda.
e era um pé direito muito alto. Eu falei, gente, eu não faço ideia se o vidro, de quantos milímetros vai suportar nessa altura. A gente liga, você tem que ligar, falar assim, olha, ó, eu sou design interiores, aqui em Curitiba, esse caso acho que era em Belo Horizonte, inclusive, eu sou aqui de Curitiba, o meu cliente mora aí, eu queria saber se vocês fazem assim, ou quantos milímetros. Então, naquilo que a gente não é bom, a gente não sabe, é perder a vergonha. É ir Sim. ligando, perguntando. Ligando, perguntando, com certeza, se comunicando, isso é bem importante, né? E Uhum. tá sempre aberto a aprender. Isso é fundamental, né? Porque a área de design interiores também é uma área muito Muito. dinâmica, né? Então, quem vem para essa área já tem que saber que vai estar aprendendo, vai estar estudando para sempre aí, né? Porque a questão também, assim, da criatividade, a criatividade é algo que é muito treinável, né? E você tem que estar sempre alimentando, né, o teu repertório, conhecendo isso que você falou, né, no começo, você ia em todos os lugares, né? Lojas, esses cursos, né? Palestras, enfim. Então, isso é muito legal também o profissional manter depois, continuar, né? As visitas, feiras. Tudo que for possível, assim, a gente vai. Porque, assim, é engraçado que parece uma pirâmide, assim. Quando você vai em daí você vai lá morrendo de vergonha, né? Não conhece ninguém. Daqui a pouco, duas pessoas vão lá, que estavam lá, você pegou o contato. Por exemplo, vou exemplificar. Eu fui num evento que eu não conhecia ninguém. Ninguém, uma vez, assim, faz um tempo já. Uhum. Aí eu sentei numa mesa com um rapaz, uma graça, assim, não sei o quê. Ele me indicou um fotógrafo. Eu comecei a seguir ele no Instagram e ele me indicou um fotógrafo. Esse fotógrafo tem feito todas as minhas fotos profissionais e no meio de campo aí, esse fotógrafo me indicou para ir num outro evento Uhum. e daí nesse outro evento eu conheci um fornecedor de um material que eu não conhecia. Então Olha assim, só. e eu podia não ter ido porque eu não conhecia ninguém. Então, assim, gente, só vão, Só e vão. só vão. Se comuniquem. Uhum. E assim, Então, e se você não tem esse perfil, que eu entendo que não. Aí você procura um escritório, se especializa num, sabe, de fazer um 3D muito legal, ou de fazer um detalhamento, tipo, perfeitinho, e vai trabalhar com alguém que tem esse perfil. Também não é errado, né? Não sim. ter. Ai, tipo, detesto em evento, detesto conversar, né? Minha bateria social tá na moda falar isso, minha bateria social não. Então, tem outras, assim, vai estudar bastante outra coisa e, né, Uhum. eu E acho que vai, também e vai achando formas, né? Com certeza. assim, Ó, a Vivi comentando aqui, relacionamento é tudo. A Arlete também. Opa, acho que a Soraya caiu aqui. Gente, a Soraya já vai voltar. Acho que ela caiu aqui, mas a Arlete está comentando. Antes eu fazia tudo e agora tem duas pessoas auxiliando, né? Deixa eu aceitar aqui a Soraya. Já está voltando. Gente, eu já vou aproveitar e fazer aqui dar um aviso aí para vocês. Façam um print da live. Opa, a gente, Soraya já voltou. isso aí, Não tem problema. Gente, eu já vou aproveitar aqui, ó, e pedir para vocês, aqui em cima, ó, tá o Instagram da Soraya, Soraya_Kaluf. Então acompanhem lá, né? Sigam ela no Instagram, né? Vão ver depois lá os projetos dela, né? Acompanhar aí o dia a dia dela profissional. E aproveitem, gente, para fazer um print aqui da live, para depois vocês postarem lá nos stories de vocês, marcar o @BDI Oficial, marcar a Soraya também, que a gente preparou 2 e-books para compartilhar com vocês lá no direct. O primeiro e-book, ele fala exatamente, né, dessa parte da profissão, das possibilidades que você tem de trabalho como designer de interiores, né? Então, é infinita aí as possibilidades que você tem, o que você pode fazer enquanto designer. E o segundo e-book
ele trata da legislação profissional, né? Que também é importante você estar atento, você entender como funciona, questão de diploma, né? De registro no conselho profissional, como funciona a lei, né? A 13.369, que foi a lei que regulamentou a profissão. Então, não deixem lá de fazer o print aqui da live, postar lá no Instagram de vocês, marcar a gente para a gente saber que vocês estavam aqui com a gente na live, que depois a gente vai encaminhar para vocês lá pelo direct. Gente, isso é uma coisa que é até importante, assim, só pegando o gancho, que no começo a gente tem que começar mesmo, e, enfim, mas assim, quanto antes sair da informalidade, e eu falo isso não só como advogada, assim, que eu fui, mas assim, o que acontece? Por exemplo, esse último projeto comercial agora que eu tô fazendo, que é a Capela, a gente precisa emitir nota para tudo. Você respira e emite. Ou então, quando é num condomínio, você precisa emitir a tua RT, o teu termo de responsabilidade, tua TRT, teu termo de responsabilidade. Quando a gente está na informalidade, que você não consegue nem emitir o teu termo, você não consegue entrar no serviço e se posicionar como um profissional. Sim. Então, não dá. Então, assim, quanto antes a gente sair da informalidade, parece que melhora, assim, é mais fácil das coisas. Quando vier uma oportunidade, você está pronto. Isso é uma coisa super importante. E só mais um ganchinho que daí. Está pronto, é verdade. A gente tem que. Então, vai fazendo o portfólio, mas assim, já veja com o contador, já faz o cadastro no órgão. No começo, assim, é tudo muito caro mesmo, mas assim, invista nisso, porque a hora que vier uma empresa ou vier um condomínio que exige toda a documentação, você tá pronto, assim, é só fazer o projeto. Só fazer, só trabalhar. Em relação à consultoria, até anotei aqui umas outras opções que eu já fiz também. No começo, eu cobrava por hora para acompanhar em loja. Então, assim... Até teve uma pergunta antes aqui, que estava perguntando sobre como cobrar a consultoria online. Então, a consultoria Talk, que eu falo, eu cobro por hora. Apesar dela ser mais do que uma hora, né? Porque eu acabo montando esse material e depois arrumo, conforme a nossa conversa, eu faço um ajuste lá no PDF, envio novamente, mas eu cobro como se fosse uma hora. Quando é presencial aqui em Curitiba, funciona um pouco diferente, assim. Então, até para comprar roupa de cama eu já fiz consultoria. Então, assim, eu preciso comprar enxoval, assim. Então, vai na loja, cobra ali por hora. Eu sempre gosto de, assim, mas é porque é o meu perfil. Então, eu gosto de estar preparada. Então, antes de ir na loja, se eu não conheço, eu já ligo, já fico com contato de algum vendedor, falando assim, mais tarde, ou daqui 2 dias eu vou passar aí. Eu já queria que você deixasse meio pré-separado isso, porque também não é porque você está cobrando por hora que você vai desperdiçar o dinheiro do cliente. E assim, isso dá uma segurança. O cliente chega lá, fala assim, a pessoa já te chama pelo nome, isso aqui foi o que você separou. Então, assim, essa consultoria por hora, para fazer também esses tempos, eu fui acho que semana passada, a pessoa estava comprando um apartamento antigo, ela queria saber assim, se valia a pena as reformas, se não valia. Então também assim, é como se fosse, não uma vistoria, mas assim, uma consultoria pré-compra. Tem um mundo de opções para consultoria que eu coloquei. Uma coisa que eu acho muito bacana, assim, que é só aquela consultoria, tipo essa que eu falei agora há pouco, que é para layout, porque a pessoa, às vezes, ela não vai fazer a parte de interiores agora, mas ela precisa saber onde colocar tomada e iluminação. E é o layout que define isso. Então, você vai ter tomada para micro-ondas, você vai ter tomada do lado da cama. Então, tem um mundo de opções, assim. Então, consultoria só para layout, eu acho que é uma opção bacana, assim, para quem ainda quer ficar mais, assim, nessa parte de consultoria mesmo. Isso tem muita opção. Sim, muitas possibilidades, né? E Soraya, uma pergunta que veio também ali, né? Antes você até comentou isso um pouquinho lá no início do nosso bate-papo, né? Que os clientes, muitos vão indicando, né? E essas pessoas vão entrando no teu Instagram, né? E que você ia sempre fazendo ali as postagens, né? Compartilhando o teu trabalho. O pessoal perguntou sobre tráfego pago. Tu chega a fazer, né? Já chegou a fazer algum anúncio, algum impulsionamento? Bem no começo,
acho que em 2019, no começo desse Instagram, né? Em 2019. Aí como é que eu fiz? Nossa, não sei, é que assim, mudou muito, gente, de 4 anos pra cá o Instagram mudou totalmente. Sim. Agora, mas assim, como que eu fiz? Eu fazia assim, 3 postagens por dia. Então, uma de manhã, uma tarde, uma noite. Uma de manhã, uma tarde, uma noite. E assim, eu peguei e abri o meu perfil pessoal. Então, eu tinha lá uns 200 seguidores e comecei isso, com 200. Daí, assim, quando eu abri, tinha umas pessoas que tinham solicitado e eu ainda não tinha aceitado. Aí chegaram mais umas, sei lá, umas 100 pessoas e foi assim. Mas aí, eu fazia 3 posts por dia e fazia stories e ia salvando nos destaques. Salvava nos destaques. E daí, gravei um monte de vídeo, porque daí eu tava sem trabalho, tinha tempo. Gravei um monte de vídeo e também ia postando. Aí, quando eu tava com uns 800 seguidores, mais ou menos... Não, minto. Aí, quando eu tava com uns 80 posts, assim, sei lá, um mês depois, não sei. Aí, eu comecei o tráfego pago, daí foi para 800 mil. Eu sei que eu tenho uns prints, assim, de Sim. Como foi crescendo. Aí, depois... mais para frente, isso eu fiz um tempo. Aí mais para frente eu comecei, quando teve aquela opção do Instagram de impulsionar, eu comecei a impulsionar as melhores publicações. Mas por enquanto faz tempo, assim, acho que faz mais de um ano que eu não faço, assim. Mas eu acho que super vale. Só que vale a pena você gastar com isso se você estiver presente nos stories, assim, é meio óbvio. Porque, assim, eu sou uma pessoa, e isso também não é do perfil, né? Mas eu, às vezes, vejo um patrocinado, vou feliz da vida lá, aí não tem nada. Falar, ai, que sem graça. Parece que o único post legal era o que estava patrocinado. Sim. Isso é uma questão que as pessoas têm que ficar atenta, né? Porque é importante gerar o conteúdo, porque o patrocinado, o tráfego pago, gente, é um cartão de visita. É você ir lá, entregar um cartão de visita, a pessoa olhou, poxa, quero, né, vou ver, mas ela vai entrar no teu perfil, tem que ter lá um conteúdo, tem que ter postagem, tem que ter, né, story, tem que ter destaque. A pessoa tem que ter ali mais coisas para consumir, para te conhecer. Já com a porta aberta, e a pessoa entrar e não tem nada para vender. Daí você não tem uma... Sim. Você dá uma volta e sai. A loja tem a fachada bonita. Ou a loja tem um shorts bonito e o resto, né? Então, assim... E, assim, gente, dá trabalho. Não é, assim... Estar no Instagram não é... Assim, às vezes você só queria estar com a família, assim, sabe? Mas, assim... E como eu falei lá no início, só que isso já me traz os clientes, assim, que já gostam mais de mim, que já... Sabe? Que me conhecem. É uma dedicação que dá retorno. Dá retorno. Né? Ainda que... É um tempo que você investe, mas que te... E é engraçado, assim, por exemplo, o olho gatinho, assim, assim, as pessoas, elas começam a se conectar com as coisas, assim, por exemplo, esses dias me ensina a fazer olho gatinho. Eu falei, gente, às vezes, eu errei hoje pra lá. Falei, não, você tá nas moças que ensinam a maquiagem. Mas, assim, é porque é uma marca minha, assim, então, as pessoas acabam acostumando, assim, com a gente. Hoje em dia, o marketing enfim, eu acho que tem que, por mais chato que seja, se você quer crescer de maneira autônoma, assim, sabe? Eu acho que não tem saída. Infelizmente. Sim, tem que fazer, né? Gente, vocês estão gostando da live? Vocês estão com alguma dúvida? Vão colocando aí nos comentários pra gente. Já prepararam um print de vocês para postar depois? Não vão sair da live agora, né? Mas depois, quando finalizar, né, postem lá no story para vocês receberem o e-book. Vamos ver o que mais que... O Edson, realmente acho que quem segue algum perfil profissional é porque se identifica com o estilo, né? O profissional apresentado. Isso mesmo, Edson. Gostou? Agora saiu de linha a minha parede de tijolinho. Aí eu falei que na época eu ia ter que pedir patrocínio, não, comissão para Porto Belo, porque eu fiz assim, acho que uns 1000 projetos, todos com tijolinho. Agora eu já enjoei, mas não vamos mexer.
Ai, que coisa boa. O Vou pessoal fazendo. tá gostando, ó, muito legal, Ah, adorando as dicas, que o bate-papo tá muito gostoso, muito boa conversa. que coisa boa. Vocês podem ir perguntando, porque senão eu falo sem parar. Tem que me cortar às vezes. Ai, mas é tão bom, né? Tão bom conversar e conversar daquilo que a gente gosta, né? Ó, o olho brilha, né? Sim, com certeza. E Surai, o que que você fala aí para esse pessoal que está começando agora, que está pensando, pô, será que eu vou para o design interior? Será que eu tento? Ah, vai. Vai, gente, eu acho assim, ó. Primeiro, é uma profissão bem linda mesmo, porque por mais que a gente ainda tenha, eu acho que, como é que eu vou explicar? Existe um preconceito até meio nosso, assim, sabe? É, de que é uma coisa meio fútil, que, ai, não. Mas não é, gente. A casa das pessoas é onde as pessoas hoje em dia, então, depois da pandemia, parece que ninguém mais quer sair de casa. Então, assim, é onde as pessoas mais passam tempo, é Sim. onde as pessoas recebem a família, é onde as pessoas criam filhos, é onde as pessoas passam a velhice, que, né, esse público aí que eu cheguei a comentar. E, assim, Muitas vezes onde elas onde trabalham. elas trabalham, exatamente. E, assim, a gente pode ajudar tanto a escolher um bom mobiliário, quanto a resolver iluminação. Assim, ó, gente, é, é, a gente pode transformar a maneira, a vida das pessoas através da casa, assim, de uma maneira que a gente só tem dimensão disso quando está lá trabalhando mesmo na prática. E diferente do que a gente, que, por exemplo, que era a imagem que eu tinha mesmo, assim, não precisa ser assim, só a casa de luxo ou só um projeto inteiro. Existe a oportunidade da gente estar na casa das pessoas De em várias pequenas, de formas. várias formas, resolvendo até, por exemplo, puxando um ganchinho, tem uma amigona minha amiga de infância, ela estava fazendo a reforma de um banheiro e eu, tipo, com a agenda lotada, assim, eu falei, Jó, não vou conseguir, tipo, te atender, mas eu vou na tua casa e vou fazer o máximo. E assim, ela fez vídeo da loja e eu resolvi com o vendedor, falei assim, questão de qualidade de porcelanato e tamanho e bater paginação. Então, assim, a gente tem um conhecimento porque as pessoas vão gastar. E a gente só tem que ajudá-las a gastar. É só ajudá-las a errar menos, assim. E isso, então, é muito bonito, assim, é muito bom. Todo mundo gasta em casa. A gente, quantas coisas a gente já comprou errada? Então, todo mundo Sim, investe, todo mundo compra sofá, todo mundo compra colchão. A gente só tem que orientar para que as pessoas façam. E o dia que as escolher pessoas certas, escolham né? certo. Sim. Tem até uma pergunta aqui, ó, a Mariana. A tua dica, Soraya, para ser mais criativo. O que que você costuma fazer quando dá aquele, né, dá aquela Ó, eu bloqueada? vou falar uma coisa que diferente. Isso mesmo, ó, gastar da maneira correta, porque todo mundo vai gastar. A gente só, né? E as pessoas, o nosso, isso aí, ó, das pessoas acharem que o nosso trabalho é necessário, é erro nosso. E claro, o Instagram e o Pinterest pioram, porque agora todo mundo acha que pode fazer sozinho. Mas em relação Mas ali, eu acho que, até só puxando um gancho disso, né, da pessoa achar que ela pode fazer sozinha, do mesmo jeito que tem muita coisa na internet, daí das pessoas elas ir lá, olhar e, vou fazer aqui na minha casa, né, porque tá muito forte esse do faça você mesmo, né, mas a gente vê também o quanto de conteúdo, de material que tem de coisa dando errado, das pessoas depois mostrando, né? E pô, isso aqui, né? Fui lá fazer e não deu, ou tentei fazer desse jeito e, né? Olha só o quanto que eu gastei. Então, acho que vai criando essa consciência também nas pessoas, né? Até teve um Reels que a gente postou faz um tempo e viralizou, que é aquela coisa assim, você tá precisando, sei lá, vai separar? O que que você procura? Advogado, né? Tá lá com problema de saúde, onde que você vai? Você vai no médico, né? E daí quando vai decorar a casa, daí colocou lá, chama o sobrinho, daí fala com o João, daí dá tudo errado até chegar no design de interiores, né? E é muito disso, né? As pessoas elas vão se conscientizando. isso mesmo. E, e daí, assim, até falando disso, o que que eu vejo, assim, muito na prática,
que daí nessa coisa das pessoas acharem que o fulano ajuda, não sei o quê, daí olha no Pinterest, as coisas assim dão muito erradas, né? Sim. Foi exatamente isso. E assim, as casas vão ficando todas iguais. Então, assim, teve a época daquele sofá retrato gigante, marrom, com a parede de Boisserri, 3 quadros rosé atrás, com as almofadas rosé combinando, a mesa de laca branca. Assim, não que seja E daqui a pouco a pessoa não consegue mais olhar para aquilo. a pessoa, então, assim, aí a Mariana perguntou da criatividade, o que que eu faço a questão da criatividade? Isso até faz parte do meu processo criativo. Eu nunca, por exemplo, o cliente vai fazer uma, sei lá, quer uma churrasqueira gourmet industrial, sei lá. Eu nunca na minha vida, eu entro no Pinterest ou no Google e falo assim, churrasqueira, não. Porque aquilo te limita, assim. Então, eu primeiro imagino o que que eu acho legal, o que que tá no meu gosto, porque afinal ele já entendeu um pouquinho do que é o meu gosto. Então, primeiro eu crio, aí depois eu falo assim, bom, vamos ver se tem alguma coisa diferente que eu poderia ter usado. E daí o meu processo criativo eu faço assim, ao contrário. E eu acho... Ai, gente, eu não sei, assim, eu acho que uma coisa que eu acho que as pessoas acabam se perdendo, assim, na hora de buscar. Como é que eu vou me explicar? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais autêntico, assim, mas eu não sei exatamente de onde vem isso, mas eu não sei, por exemplo, é isso que eu falei, eu sempre fosse, eu vou Sim. no shopping, daí tinha um chão, assim, de chevron, numa loja, eu já tirei foto, eu acho que, assim... São recortes. São recortes que você vai fazendo, não é, né, o todo, mas são recortes que você vai fazendo. Isso. E aquilo vai ficando ali no teu repertório e depois na hora que você está, né, ali criando, vai vindo, né? E quando assim você está criando e o negócio não vem, esquece, vai fazer outra coisa, assim, tipo, sim, dá uma parada. Dá uma parada. Vai, porque às vezes é ali que tá travando, dá uma parada, vai fazer outra coisa, mas eu acho assim, buscar mais inspiração nas tuas referências, assim, ela ama teatro, enfim, tem gente que gosta de museu, tem gente que... Então, assim, isso acaba criando um repertório, assim. E isso vai sendo usado, porque eu acho que quando a gente fica nessa, assim, de ficar sempre, assim, buscando imagens de referência para ser... É ao contrário, você acaba copiando demais e copiando e não criando. Exatamente. Exatamente. Não sei se eu ajudei. Não, mas eu acho que é isso mesmo, gente. Se vocês ficaram com dúvida, coloquem aí no comentário. A Jennifer está perguntando aqui, Jennifer Alonso. O meu esposo, né, tem a marcenaria, projetista de móveis. O esposo é marceneiro, projetista de móveis. Nós temos uma marcenaria e eu quero muito ser designer de interiores. Você acha uma boa ideia juntar essas duas áreas? Eu acho. Eu acho porque, assim, ó, a gente não o conhecimento do esposo, mas a parte estética e funcional, a gente vai ter um conhecimento muito maior. Então, você vai... É um diferencial para a marcenaria, né? Marcenaria. Você vai conseguir conciliar todo o teu conhecimento ao dele. E se você vender isso para o cliente, por exemplo, aqui na minha marcenaria, você não precisa contratar 2 empresas, você não precisa contratar um design de interiores. Aqui você já sai com a tua cozinha, com a iluminação elétrica, com o eletrodoméstico escolhido, com o perfil de LED escolhido, sai pronto. Eu acho que vale super a pena. E agrega muito valor, né? Hã? Perdão? Agrega muito valor. Muito. Né, para o cliente. O cliente ele tem um outro olhar, né? Não, você tem um lugar, você não precisa orçar com 2 pessoas. Eu acho que vale muito a pena. Você já vai e você já tem a dinâmica, já conhece um pouco como funciona. Eu acho que vale a pena. Ó, Jennifer, começar. Jennifer Alonso vem para a área.
Você vai... Ó, inclusive a gente tem turma, tá, gente, de design interiores. Teve a turma que começou agora em outubro, esgotou as vagas, mas a gente tem uma turma dia 6 de novembro. Então, o pessoal que ainda está pensando, né, será que eu faço? Será que, né, eu começo? Gente, a gente está faltando aí 70 dias, né, para finalizar 2023, mas ainda dá tempo, né, se você está pensando em dar esse start, né, de começar nessa nova profissão, dá tempo ainda de 2023 se dá virar essa chave. Ai, vale a pena, gente. E ali antes do que você estava falando, né, a Ashley, ela comentou, né, que realmente a casa acaba ficando sem personalidade, né, com o que a pessoa mora. E esse, né, copiar essa coisa de referência é muito isso, né? Depois a pessoa, como a gente comentou, né, a pessoa já não se sente bem naquele lugar, ela já não se vê mais ali. E poxa, por quê, né? Mas é porque não é o estilo dela, não é o gosto dela. Só porque e isso é uma coisa que vocês vão ver no meu Instagram, que eu sou muito chata. Às vezes, quando eu abro caixinha de perguntas, as pessoas falam assim, por exemplo, mesa não sei o que vai sair de moda. Eu falei assim, vai, gente, tudo sai de moda. Tudo, tudo. E tudo volta. Com uma releitura, mas tudo volta. Então, assim, por exemplo, o ripado de hoje em dia era um ripado em Cumaru da década de 50. Então, assim, a gente vê prédios, assim, aqui em Curitiba, dessa época, que a releitura veio agora, né, que é MDF, agora tem um poliestireno, enfim, tem vários materiais. Então, assim, as coisas vão e voltam. Mas eu falo, se você está conectado com aquilo que você gosta, isso aí pode ter saído de moda que você vai continuar gostando, vai continuar se sentindo bem. Porque se a gente for sempre na área de interiores, estar só em busca do que é a última moda, a gente enlouquece. Tanto o profissional enlouquece, quanto o cliente. Todo ano vai na Revestir, que é a feira em São Paulo, não sei se quem já estuda ou da área já foi. E assim, apesar de que essa última achei que foi só marmorizado, bastante revestimento marmorizado, assim, meio que como ano passado, mas assim, sempre tem novidade, sempre tem. E é de enlouquecer. Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que se conectar. E assim, nós como profissionais, orientar o cliente a isso. Assim, tá? O que você gosta? Assim, e assim, tem cliente que sabe, tem cliente que mostra a imagem e você identifica aquilo claramente. E tem cliente que é assim, ó, batalhando. Mas é ali que as coisas vão ficar do jeito que ele gosta. E uma coisa que eu acho também importante, assim, que quando a gente fala muito em usar as novidades, e é uma ansiedade de usar tudo que existe de novidade, que esses tempos até eu vi um banheiro, gente, era um banheiro quadradinho desse tamanho, assim. Uhum. E o banheiro tinha 4 revestimentos. E eu falei, a pessoa que vai todo dia tomar banho nesse banheiro, ela tem uma hora que a pessoa nem sabe porque não está se sentindo bem. E tudo fatiado, assim, tipo, aqui era um revestimento que me estava ripado, aqui era um verde, aqui era um que me estava um marmorizado, aí o piso era um cimentício. Você não precisa usar todas as novidades no mesmo cliente. Você pode usar conforme. E assim, então assim, eu até me assusto quando as pessoas, projeto criativo. Nem sempre o criativo é o melhor para o cliente. Às vezes o cliente é mais, sei lá, minimalista, ou sabe? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Sim, com certeza. Posso ler? Certeza. Pode. Como você passa suas ideias para o parceiro que desenha no SketchUp? Você está falando? Não, eu faço assim, ó. Ou eu faço à mão, mas é que daí depende também do projeto. Ou eu, porque sou velha, eu faço AutoCAD, que o AutoCAD eu domino melhor, assim. Então eu faço, por exemplo, toda a planta baixa no AutoCAD e eu monto como se for, ou faço, é que daí, assim, depende, tá? Se é quem trabalha comigo no escritório, é tudo por reunião. Daí a gente abre mão, presencial ou online, e faz a ata de reunião, coloca no nosso sistema, até depois eu posso compartilhar quais programas que a gente usa para isso, e a gente tentando já com, por exemplo, link, nome de cor, nome de MDF e tal. Ou se eu vou terceirizar, às vezes aperta muito, eu preciso terceirizar, eu faço tudo no AutoCAD e faço uma lista.
eu tenho tipo um checklist, assim, eu chamo, é checklist de modelagem. Então, eu faço uma lista e, se é necessário, eu coloco imagem de referência, assim, monto uma mini apresentação. E isso é uma coisa, assim, que depende muito de cada pessoa, assim. Então, por exemplo, tem uma menina que sempre faz coisa para mim, ela gosta que até que eu mande todos os links, assim, no AutoCAD. Tem gente que prefere essa listagem separada. E, assim, para mim é indiferente. Eu quero facilitar o trabalho delas. É claro, tem um padrão mínimo, assim, porque o nosso sistema aqui está sempre alimentado, porque aonde quer que esteja, ou quem quer que esteja, tem que ter acesso, né? Mas, assim, essa maneira que eu envio, aí vai depender muito se é terceirizado ou não, e o que a pessoa... Eu quero facilitar o trabalho, o que a pessoa prefere, assim, mais rápido. Mas, e, assim, uma coisa que acontece também, que na prática, quando você sempre está com as mesmas pessoas, elas acabam me conhecendo. Então, por exemplo, eu uso um Já tipo vai de... fluindo o trabalho, né? Se eu esqueço de colocar lá qual é o tipo de puxador, elas já, assim, já imaginam, mas se não me perguntam, mas é assim que eu faço. Certo. A Jennifer antes fez um comentário, Jennifer Alonso, eu tenho, acho que ela, deixa eu ver se ela colocou alguma coisa. Muito obrigada, mas eu tenho medo de errar, do cliente não gostar, nem sei como começar a divulgar sobre o design. Você tem que começar, Jennifer, começa a fazer o curso, começa, né, a colocar essas postagens, né? Se você já tem um Instagram, se você não tem, monta. Porque isso é uma coisa também, pessoal, que é muito legal falar para vocês, assim, em relação do início, porque quando a gente está começando, a gente se inspira, se espelha, né, em muitas contas, em outros profissionais, e isso é bacana, né, com certeza, de você né, se espelhar ali em outras pessoas, mas às vezes você pensa assim, poxa, mas ele já está fazendo aquilo, ele faz desse jeito. Gente, cada um vai criar a sua maneira, né? Cada um tem um tempo. Existe uma questão que você não pode se medir com a régua do outro, né? Então, você não mede, né, o teu avanço, o teu desenvolvimento em relação ao outro, né? Você tem que começar, você tem que dar o primeiro passo. Todo mundo começou de alguma forma, né? Então, isso é muito importante você pensar, tá? Mas dá, sim, para você fazer um trabalho muito bacana aí com o teu marido. E eu acho, assim, que para quem é inseguro, está inseguro, assim, eu acho que o passo, assim, estudar, gente, estudar sempre, estudar, por mais, meu Deus, pareça aquelas mães falando, mas assim, estudem, gente, estudem mesmo, assim, de estudar mesmo, todo dia, separar lá meia horinha por dia. Eu, por exemplo, de manhã, a hora que os meus filhos vão para a escola, eu já sento e estudo, porque eu sei que é o horário que o WhatsApp não vai, ninguém vai me chamar no WhatsApp, e assim, tá tranquilo, só depois eu tomo café, eu sento e estudo. Então, estudem sempre. Isso, porque assim, eu sou uma pessoa que lido muito mal com erros, assim. Eu não gosto de errar, eu fico mal se eu erro, assim... mas a gente não pode ficar parado também. Então, assim, a minha maneira de evitar erro é me matando de estudar. Nem sei se é certo isso, mas assim... Então, assim, se você está insegura, estude. E eu acho que uma coisa que é super legal, assim, eu falei que eu vim de outro escritório, se você tem a oportunidade de trabalhar com outra pessoa que já tenha mais experiência. Porque, assim, se você errar, você vai ter alguém que vai estar corrigindo o teu trabalho, vai estar revisando o teu trabalho, e esse alguém vai ser o responsável perante o cliente. Eu acho que é uma boa maneira de começar essa, assim, trabalhando para alguém. Isso vai te trazer seguranças e você vai entender mais ou menos como funciona a dinâmica do escritório. Acho que O importante é você não ficar parado, né? Você ter um começo, você se movimentar. Tem uma frase que fala assim, ó, ou você está crescendo ou você não está, né? E é muito isso. A Verdade, ela comentou, acho que na decoração você tem que ter um estilo independente, né? De não ser na moda ou não, é realmente isso que a gente falou. O Edson, o Edson ele comentou, acho que algum comentário aqui da live, Ana, a realidade é que os arquitetos também podem realizar atividades do designer, mas a formação de designer é bem mais específica, portanto mais completa dentro da nossa área. Isso mesmo, Edson. Mas assim,
pelo que eu estou vendo, assim, a classe tem lutado bastante, assim, para ter essa valorização. Realmente, na prática, a gente vive um pouco isso, assim. Mas, assim, olha, eu nunca sofri preconceito de cliente, sabe? Assim, nem de lojista, das pessoas que interessam mesmo. Quem vai fazer... Quem Muitas vezes é uma coisa que está na cabeça, né? Da pessoa. Os próprios arquitetos têm, eles têm. Agora, assim, cliente, na verdade, eles mal sabem, para eles alguém resolvendo o problema deles. Exatamente. O cliente, ele quer alguém ali que resolva o problema dele. O cliente, ele não vai falar assim, quero ver teu diploma, quero ver se você é isso, se você é aquilo, se teu registro está aqui, está lá. Às vezes, até a questão do registro ali no profissional, né? O CFT, o CREA. As pessoas, mas eu queria o CREA. Gente, o cliente, ele nem sabe o que é CREA, o que é CFT. Não, e então, o CFT assim, é bem mais barato. É bem mais exatamente. Barato, às vezes a pessoa fica com aquela ilusão. Às vezes fica com aquela ilusão pensando, né, o CREA e tal. Gente, não é porque você entra no CREA que você vai sair quebrando parede também. Porque é conselho de engenharia. Esses dias eu acho muito engraçado, assim, aqui no atendimento a gente recebe muitas dúvidas, né? E claro, a maioria, né, as pessoas interessadas no curso, mas muitas pessoas com dúvidas sobre a profissão, que às vezes já estão se formando, ou, né, que já estão formados, estão no mercado. Hoje até teve uma pessoa que a gente atendeu que ela tinha se inscrito no CFT e o CFT recusou a inscrição dela. Eu disse, mas o que aconteceu, né? Me manda tua documentação aqui, a gente vai te ajudar. E na verdade ela tinha que ter se inscrito no CREA. Ela disse, mas eu nem sabia, né? Eu me formei e nunca a minha escola comentou comigo e tal, e a pessoa estava super perdida. E acabou até pagando o boleto lá do registro. Então, assim, do CFT. Gente, então, assim, informação é tudo, né? Primeiro ponto. E a gente traz muito conteúdo sobre isso, né? Tanto aqui no IBDI, a gente tem lá uma coletânea também completa, falando sobre toda a área. A primeira coisa que você tem que pensar é nisso, assim, você se informar sobre a legislação, sobre o que é o conselho, né? O que diz a lei do design de interiores, né? Hoje, assim, independente da tua formação, se você faz um técnico, um tecnólogo, uma graduação, teu título profissional, ele é o mesmo. Você vai assinar projetos como designer de interiores, né? Então, tem que tirar, às vezes, um pouco isso, né? Que é até uma questão, muitas vezes, que está impregnada nas pessoas, cultural, aquela coisa do diploma, cultural, exatamente. Gente, não, você tem que pensar assim, como eu quero estar daqui a um ano, né? Como eu quero ser como profissional. Em relação a isso, você tem que olhar o mercado, as opções que você tem, né? Então, isso, assim, é muito importante. E hoje a gente vê que, ao mesmo passo que entra no mercado muitas pessoas, né, competentes, entra também muitas pessoas despreparadas. Né? Então, vocês têm que ter, assim, muito esse cuidado na hora que vocês estão escolhendo o curso, na hora que vocês estão escolhendo o caminho que vocês vão seguir, né? Mas eu tenho medo, né? Estou inseguro. Gente, por alguma maneira vai começar, de algum lugar vai começar, mas tem que começar. E isso não é só no design de interiores, isso em qualquer área que você for seguir, né? Exatamente. Já comentando aqui, o curso é maravilhoso, apresentei meu TCC em agosto, em breve vai chegar meu diploma, isso mesmo. Opa, a Soraya caiu aqui, gente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Acho que ela já tá voltando. Gente, vocês fizeram print já da live para postar nos stories de vocês? Isabel Vieira, quando inicia o curso de design de interiores? Gente, a próxima turma começa agora, no dia 6 de novembro, tá? É a próxima turma que vai estar iniciando. Deixa eu chamar aqui a Soraya. Opa! É que a Soraya já vai voltar aqui, pessoal. Gente, fiquem aí na live que a Soraya já tá voltando, né? Ao vivo é assim, às vezes acontece, né?
um probleminha, a gente já resolve. Aproveitem aí para garantir o print da live para depois vocês postarem nos stories de vocês, marcando o @BDI, para vocês, né, marcando a Soraya também, para vocês receberem o material. Olha, a Dé comentando, já aceitei aqui, não sei se a Soraya não está conseguindo entrar. A Dé comentando, eu acabei de me formar na faculdade e me sinto que não estou pronta. Vou fazer muitos cursos no IBDI para se sentir segura. É isso mesmo. A gente tem várias opções. Ó, Soraya, estou mandando o convite aqui para você, ver se chegou ali. Está conseguindo entrar, Soraya? Chegou ali para você? Soraya, tenta mandar você o convite aqui na live. Tenta mandar você aqui o convite. Para eu aceitar aqui. Ó, acabei de... Mandei ali para convidar. Agora foi. Opa, agora foi? Eu tive que fechar o Instagram e voltar de novo. Não sei o que é. Não aparecia. Bom, desculpa, não gente. aparecia? Não, tranquilo. Tudo bem, acontece. Perdão, O pessoal já está voltando aqui. E antes estava um comentário aqui, acho que foi a Dé, né? Acabei de me formar na faculdade e sinto que não estou pronta. Vou fazer muitos cursos do IBDI para me sentir mais segura. É isso, a gente tem várias opções, gente, os cursos livres, né, cursos de curta duração, decoração, cores, SketchUp, Promob, detalhamento de móveis, iluminação. A gente tem muitos alunos que vêm de faculdades, porque o que acontece? Gente, é faculdade, né, tecnólogo é ruim. Gente, assim, ó, cada um tem que escolher aquilo que se identifica, tá? Mas uma visão que a gente tem, e que é, né, muito do que as pessoas elas comentam aqui, é que na faculdade acaba sendo um conteúdo mais teórico, né? Até por estar no meio acadêmico, é isso que a gente vivencia, né? Então, não tem aquele foco, assim, de você estar na prática, de você fazer os exercícios ali focados mesmo em projeto, né? Então, essa é o principal, assim, eu diria que seria a principal diferença de você comparar com o curso técnico, né, aqui do IBDI. Que as disciplinas elas já são bem, desde a primeira disciplina, todo o foco é no design de interiores, então assim, o primeiro módulo do curso, ele transforma o teu olhar em relação ao espaço, então ele desenvolve muito essa questão, né, da criatividade, de você ter o repertório, depois você vai para projeto, né, você vai aprender a projetar ali com AutoCAD, com SketchUp, nas próximas disciplinas vai desenvolver vários projetos, então essa questão da prática eu acho que é muito importante, né, para você, para começar a desenvolver essa segurança, que é o que as pessoas esperam, né, quando elas estão ali estudando né, e construindo aí uma nova profissão. E assim, eu acho que independente, isso assim, isso que eu falei, todo dia tem que estudar, e eu acho que tem que estudar mesmo, e assim, estudar curso específico da área, porque é onde a gente vai aprender o que precisa, porque às vezes ficar assim muito, tipo, vou no YouTube. O que acontece? O YouTube tem muita informação boa, assim, só que são informações que elas estão diluídas. E o curso, ele tem uma sequência lógica. Quando é montada uma grade do curso, ela é montada com uma sequência lógica que facilita o entendimento. Então, eu acho isso, né, acho isso super importante. E eu acho também que uma coisa que a gente tem que pensar é que tem coisas que a gente sempre vai se sentir inseguro, né? Não é assim, tem coisas assim que uma hora a gente vai ter que ir, porque é muito difícil, né? A gente, não sei, vou dar um exemplo assim, eu gosto de usar exemplo do dia a dia, mas assim, sei lá, eu cozinho quase todo dia, mas às vezes eu vou fazer uma coisa e falo, tipo, será que eu pus muito sal, né? Ou será que eu tô fazendo muito, ou tô fazendo pouco?
E a gente e vai ser sempre assim. Você vai estar lá e falando assim, será que foi a melhor escolha? E dá dor na barriga, e dá frio. Mas a gente não tem outra opção, não é? Assim, não tem Exatamente. outra opção. Exatamente. Olha, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente começou a fazer as lives lá em 2020, que, né, foi aquele boom de live na pandemia, até vou dizer para vocês irem lá ver uma live que a gente fez aqui, que foi até com o CFT, e é bem legal essa live, porque a gente fala sobre a questão né, o que é TRT, né, como vocês vão preencher, o que vocês escrevem lá na TRT em relação a projeto, a execução. Nossa, imagina, naquela época lá, fazer a primeira live, a gente ficou assim, nossa, será que a gente faz? Será que vai dar certo? Olha, eu caí Falar aí 3 com todo vezes esse hoje, tô pessoal. rindo. Pois é, mas é isso, é você ir, você fazer, né, e ter aí essa tranquilidade, né, caiu, entra de Vai, novo, tenta de não, novo, e é isso. Ó, a Jennifer Jogo perguntou de 2 cintura. Tem que ter, gente. E assim, e não tem o que fazer. A Jennifer perguntou, já fiz alguns projetos no Promob, pode continuar usando? Não, assim, ó. Eu comecei com o Promob também, porque eu não me adapto com o Sketch. Vai depender do teu perfil do teu público, porque assim, por exemplo, esse projeto comercial que eu tô fazendo agora, que foi da Capela, eu não precisava entregar um 3D top, maravilhoso, porque o Promob, ele é excelente, só que ele peca na hora da renderização, ele não fica um render muito realista. Tem cliente que liga zero para isso. Então, depende do teu público, assim. E, assim, gente, se é o que vai facilitar teu trabalho, se é o que vai deixar rápido, se é o que você domina, não tem problema. Aí, eventualmente, se você quiser ter uma coisa melhor, assim, para, sei lá, meu portfólio eu quero deixar um pouco mais realista, você pode pedir para alguém daí renderizar, eles Sim. importam, enfim, né? Isso aí, mas eu usaria o Promob. Eu usei bastante, assim, no começo eu usava, eu acho que o meu Ele é TCC, um software inclusive, bem versátil, né? Porque você faz o 3D, você consegue fazer o detalhamento, você faz tudo, o ele render no facilita muito a Realcine, vida. é muito rápido, é muito rápido. Inclusive, agora aqui no escritório, a gente tem usado o layout do SketchUp para detalhamento, a gente não tem usado mais o AutoCAD, e inclusive ele é uma cópia do Promob. Ele é uma cópia do Promob, é a mesma coisa, assim. Então, pode usar sim, não vejo problema nenhum. Nenhum. Legal. E tem marceneiro que ama, porque daí você manda o projeto, o arquivo original do Promob, e eles fazem os cálculos deles tudo na base do teu arquivo. Do arquivo, eles conseguem colocar em outros plugins, né? Que tem de Isso. plano de corte, né? Tem várias ferramentas, né? O Promob, Exatamente. ele é bem específico, né? Para projetos de né, marcenaria. planejados de marcenaria, né? Então, eles conseguem fazer toda aquela medição também para otimizar o corte da chapa, né? E para eles, né, ficar também mais econômico, né? Em relação ao material. Então, é bem interessante. A Izzy comentando, super indico o curso do IBDI, obrigada, né? Me formei, já estou na área. A Leise comentando, o IBDI te prepara para o mercado, isso é um diferencial. Me formei em janeiro e foi um divisor de águas. Sou suspeita porque sou testemunha do IBDI. Que legal, Leise, obrigada. E, inclusive, a Leise, Soraya, quando você estava falando ali do público de terceira idade, a Leise, ela está se especializando até, gente, aproveitem aí para seguir, para acompanhar também o trabalho da Leise e troquem aí figurinhas, vocês duas, porque a Leise, ela está bem focada nesse nicho, nesse público, e ela fez uma postagem muito legal, assim, falando também sobre a avó dela, do porquê que ela escolheu. Então, legal, gente, depois vocês acompanharem também o trabalho da Leise. Meu curso da... Então, acho que a gente... Aqui, ó. Ela tá falando que o curso é muito... teórico. Tem muita teoria, estou querendo retomar os estudos. Porém quero fazer o curso do IBDI por ser mais prático. Que legal, Emily. Venha. Aí aproveite para começar esse ano ainda. Em novembro tem turma.
A Odete aqui comentando, o Promob é muito bom para interiores. Essa coisa de ferramenta, né? Hoje tem muitas Muita opção. ferramentas, né, Soraya? Muita Promob, opção. SketchUp, AutoCAD, Homestyler, um monte de renderizador. A ferramenta ela é um meio, né? Ela vai ser um meio para você, né, tirar ali da tua cabeça, né, as ideias e colocar ali para fazer E a cada um vai se apresentação. adaptar, exatamente. Exatamente. E Tem assim, gente, bem muitas opções. sinceramente, a gente vê muito assim o pessoal se preocupando assim, fazer aquele render tipo super realista. E eu acho que se o escritório está preparado para isso, eu acho assim incrível. Mas assim, se você trabalha sozinha, não perca mais tempo fazendo um 3D realista do que fazendo um executivo bem feito. O executivo é muito mais importante. Então, assim, eu acho assim, se tá tudo rodando, assim, tá tudo redondinho, beleza. Agora, se você vai perder assim, um tempo absurdo para gerar uma imagem realista, se preocupe mais com o executivo. Com o executivo, exatamente. Até porque não adianta de nada uma imagem bonita se depois o projeto não Não funcionar. funciona. Né? O Não cliente funciona. que vai achar lindo, maravilhoso aquilo que ele viu, mas depois, né, Não dá na certo. execução ali, né, a coisa não dá certo, vai ficar, né, completamente decepcionado, Exatamente. né? Então tem que, né, prestar atenção nisso. Então, Deixa gente, eu acho ver. que a gente foi respondendo aqui todo mundo. E nossa, tem papo para uma noite, né, Ainda mais eu que Soraya? não paro de falar. Tem muita coisa, né? O bate-papo tá super gostoso aqui. Ó, gente, depois, se vocês quiserem lá, eu tinha separado aqui a listagem das etapas no escritório, mas assim, eu até posso falar, não sei, bem rapidinho aqui, só quais Claro, são. pode falar, sim, claro. Mas aí depois, se vocês quiserem, me chamem. Às vezes eu demoro para responder direct do Instagram, que é bastante gente, mas me chamem lá que se tiverem alguma dúvida eu explico. Ó, eu divido em 11 etapas, tá? Então começa pelo envio de proposta. Até um dia, não sei se a gente pode marcar outra live, a gente podia fazer uma live só sobre isso, porque eu tenho várias dicas, assim, de como enviar Sim, proposta. podemos. Assim, porque quando a gente faz curso, o pessoal fala assim, ai, isso aqui você não pode fazer a proposta, tem um monte de gente que fala assim, você não pode ir até o local antes de fazer a proposta, antes de fechar o contrato. Gente, ainda mais assim, cliente mais velho. O cliente mais velho, ele vai ler uma proposta, assim, ele não vai entender. Ele quer ver você, ele quer te conhecer, ele quer que você olhe a casa Sim. dele, ele quer que você veja os móveis que ele quer aproveitar. Então, assim, depende do perfil do cliente. Então, a gente pode Até porque você tem que muitas vezes ver o espaço, porque é só entender muito bem o que foto, vai exatamente para você saber precificar, né? Exatamente. Conseguir montar uma proposta correta, justa, né? Aí depois a segunda etapa é o contrato. Isso é uma coisa super importante. Saiam da informalidade, eu sempre falo. Mas assim, o IBDI mesmo fornece o contrato. Usem aquele contrato, abusem do contrato. Aí o terceiro passo é nada, gente, sem contrato. Nada. Isso é uma segurança para vocês enquanto profissional, isso é uma segurança para o cliente também. Sabe uma coisa, só abrindo um parênteses aqui disso de contrato, às vezes parece que as pessoas têm medo, né, de mandar um contrato para né, para o cliente assinar, e na verdade isso passa, nossa, muito mais segurança, credibilidade, né? Sim. Isso é uma coisa assim, as pessoas têm medo, e eu tive esse medo, assim, de passar um valor justo e de passar contrato, e daí o pessoal não fechar. É o contrário, gente. Quando você firme naquele teu valor, você explica, né, por que aquele valor. Quando você manda um contrato bem feito, aquilo passa segurança. Você tem um escritório estruturado, a pessoa sabe que ali ele vai receber um trabalho bem feito, porque todos os passos, a proposta tá bonitinha, assim, bonitinha, isso é uma coisa que a gente realmente pode fazer uma outra live, porque cada um tem gente que monta a proposta toda colorida, toda interativa. Eu já monto uma proposta mais formal, porque tem mais a ver comigo, assim. Então, assim, isso aí cada um tem um jeito, enfim. Mas, assim, é importante existir um contrato, tá? Depois, daí, o contrato fechou.
medida. Fechou, daí feito o primeiro pagamento, depende como foi feita a negociação, aí tirar as medidas. Isso também tem dica, medida, nem que seja o filho, o primo, o tio, o marido, a namorada, mas assim, é muito importante ter alguém junto, porque você segurar a prancheta, se abaixar, levantar, medir, então, eu também tenho checklist de levantamento, isso aí tudo a gente pode conversar numa próxima oportunidade. Aí, sim. Em seguida, eu já marco a primeira reunião. Eu não gosto de fazer o briefing, que é a reunião de briefing, junto... Marca para ontem. Junto com a medida, porque a gente não mede direito e não faz o briefing direito. Então, até não me importa se o cliente não está em casa ou se é uma outra pessoa que vai abrir, porque eu gosto de marcar uma reunião exclusiva para ter uma atenção para aquilo. E também, se tiver a oportunidade de ter outra pessoa que você, se for online ou presencial, mas você olhar no olho do cliente e a outra pessoa ir anotando tudo, é melhor. Senão, a gente se vira, vai digitando, anotando, mas assim, é muito importante dar essa atenção. Aí, a quinta etapa, aí é o estudo de layout, e isso que o Edson tinha perguntado, e eu que eu faço, isso aí eu faço no AutoCAD, eu gosto, assim, daí aquilo eu vou mexer nos blocos até eu entender quais são as melhores opções de layout. E daí eu marco uma reunião de aprovação de layout, que também tenho dicas, depende do perfil do cliente. Alguns eu faço a apresentação no próprio AutoCAD, para outros eu faço aquela modelagem sem textura, porque tem cliente que tem mais dificuldade de visualizar. Então, também, aí a gente... Existem regras, existem passo a passo para que a gente evite erro no final, mas a gente tem que aprender a ter um pouco de flexibilidade também. Sim. Aí, a etapa 6, essa aprovação de layout eu já falei. Aí, aprovou o layout. Eu sempre faço a reunião na quinta-feira para o cliente pensar sexta, sábado, domingo, segunda ele me dá o retorno. Daí, depois disso, é feito o desenvolvimento do conceito. Aí, só que eu vou para a parte criativa. Só aí, daí, nessa reunião ali que eu vou pedir as imagens. Aí, só começa a parte criativa aí. Até então, a gente está pensando no layout. E é importante que o cliente esteja também pensando no layout. Porque o cliente tem a tendência a se emocionar com as coisas bonitas. Só que daí, de repente, quando está pronto, sei lá, ele vai falar, nossa, eu não queria esse sofá nesse lugar. Isso. Então, assim, cada etapa... Vamos fazer um e-book? Eu topo. Aí, então, daí depois faz a parte do 3D, né? E daí eu apresento renderizado, tá? Antes eu apresentava sem, mas é isso, porque a estrutura atual do escritório me permite. É um render, assim, mais rápido, não é um render, tipo, top, assim, mas é um render bom, mas, assim, com uma iluminação ainda não final, enfim, sem Photoshop, essas coisas. Aí também, sempre reunião quinta, sexta, sábado, domingo, para o cliente se manifestar, para ele pensar, mostrar para a família, mostra para o filho, para todo mundo. Aí aprovou, e daí tudo isso tem, né? Quantas alterações eu permito, mas isso senão fica muito longo. Aí tem, aprovou, vai para a parte do executivo. Parte do executivo, eu faço mais uma reunião de entrega. E assim, eu passo folha por folha com o cliente. Ó, aqui a tomada a gente pôs aqui para você ligar o celular aqui. Porque o que acontece? Isso é super importante, gente, porque tem prestador de serviço, principalmente quando você não gere a obra, que ele vai falar assim, essa tem muita tomada. Ou sei lá, tá faltando não sei o quê. Não, você explicou para o cliente, você deu todas as tuas explicações. Ó, eu pus essa luz aqui. Tudo tem um porquê, né? No projeto. Tudo tem um porquê. E o cliente fica seguro, porque daí se o prestador de serviço dele falar assim, ele vai falar assim, não, a minha designer me explicou que eu preciso disso. Por mais que ele nem lembre o que é, ele sabe que você explicou para ele. E isso traz segurança. Ele está de acordo. E ele está de acordo, exatamente. Aí depois eu envio um presentinho e eu sempre faço o suporte pós-projeto. Que tem algumas pessoas que eu sei que não fazem, mas eu acho assim que você deixa o cliente muito à deriva, assim. Então, eu incluo no próprio contrato algumas horas, depende do tamanho do projeto. Então, assim, algumas horas que, assim, sei lá, 6 horas. Então, é 1 hora para o marceneiro, 1 hora para o marmorista, 1 hora para o eletricista, 1 hora para o... E eu dimensiono mesmo e eu dou esse suporte pessoal quando é em Curitiba. Aí, quando é online, não tem só por WhatsApp, né? Então, Edson, funciona
funciona muito. Eu não fazia isso antes. Só que eu via que, assim, às vezes eu respondia dúvida do cliente que daí eu via que vinha da obra. Então eu falei, não, vamos passar para o cliente, assim, a gente mostra, tipo, tal detalhamento de guarda-roupa, assim, ó, então ficou com, sei lá, 6 prateleiras para você colocar suas blusas aqui. E assim, então é muito, muito importante, porque a hora que ele vai executar, a opinião dos outros não importa tanto, a tua vai ser Sim. sempre a mais importante. Sempre é mais importante. E é importante que você tenha essa... Porque você é o dono do projeto. E, gente, eu não sou assim... É isso que eu falei. Quando o profissional me liga, fala assim, Su, isso não vai dar certo, ou isso ficou muito pequeno, ou isso... A gente adapta, não existe uma vaidade. Mas a gente também não pode deixar que qualquer pessoa que pegue as pranchas vá alterar, né? Você cobra esse suporte que dá para obra. Então... Ai, meu Deus, a gente já tá dentro, já tá dentro do teu escopo, né? Dentro, assim, essas visitas pontuais para marceneiro, essas coisas, eu coloco no meu contrato. Quando eu faço gestão de obra, é um contrato separado. Aí eu cobro um percentual sobre o valor da obra. Aí é separado. Aí eu dou desconto, óbvio, dessas horas que eu tinha incluído, né, nesse novo contrato. Mas assim... Importante, gente, vocês, né, entenderem isso aí, né? Uma coisa é projeto, outra coisa é execução, né? Então, a gestão, né, todo o acompanhamento. Isso você tem que falar para o cliente bem diferentes. Na primeira vez que se falar com ele, porque tem cliente que acha assim... Que é tudo a mesma coisa, que você, aquele valor ali do projeto vai ser até no final, quando ele estiver colocando o talher lá dentro da gaveta. Exatamente. Não é? Exatamente. Exatamente. Então, ai, gente, vou deixar vocês dormirem. Eu adorei o convite, adorei a live. Que bom, a gente ficou muito feliz de te receber aqui, Soraya. Eu que fico, de novo vou falar, sou muito agradecida, porque vocês veem como eu amo a minha profissão, acho que ficou bem claro, assim, sou muito apaixonada. Sim, e o teu olho brilhou aqui a todo momento. Hein? Eu sou muito apaixonada. E eu devo isso à IBDI, que me proporcionou. E assim, eu até falei com a Fernanda esses tempos, porque quando eu tive problema com o curso aqui, que no fim acabou fechando, e eu tive que fazer a transferência para o IBDI, assim... A gente, embora tenha que ter feito algumas matérias, a gente teve que fazer de novo, enfim. Mas assim, nós fomos muito acolhidas e vocês, não, nós vamos dar um jeito, a gente vai, venham que a gente vai dar um jeito. E deu um jeito, deu tudo certo. E foi muito, eu sou muito grata mesmo. Ai, que legal. E a gente fica muito feliz de poder ter esse espaço aqui, estar recebendo vocês, né? E muito legal também, assim, você estar compartilhando, né, da tua experiência, do teu dia a dia. Eu acho que isso eleva o mercado, né, para um outro nível. Eu acho que quanto mais os profissionais eles são colaborativos, né, entre si, mais o mercado cresce, né? Quando a gente divide, a gente soma. Então isso é muito legal. Isso mesmo. E tem mercado assim para todo mundo, gente, para todo mundo. Exatamente. E Soraya, parabéns, né? Parabéns aí pela live, né? Por todas as dicas, todos os insights. Eu acho que você somou muito com o pessoal. Gente, quem chegou depois, assiste essa live. Soraya entregou ouro aí, falou muita coisa importante. Ah, que bom que eu ajudei, gente. Com Se certeza. deixasse, eu falava aqui assim, ó. Muita luz mesmo para todos, gente. Muito, muito obrigada. E, ó, às vezes eu demoro, como eu falei, mas vão lá no Instagram, podem perguntar. Sabe que esse negócio de vaidade com o profissional também, a gente... Não existe isso. Esses tempos estava com uma dúvida num projeto do consultório e tem uma especializada, uma pessoa especialista aqui em iluminação de escritório, de consultório. Mandei mensagem, estava com uma dúvida pontual, ela me respondeu e a gente tem que se ajudar. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem. Assim que eu puder, eu respondo. O negócio é crescer, tá? Não vamos se precisarem de mim, eu tô aí, tá bom, gente? Com certeza. Muito legal, gente. Então, um beijo, né, para todos vocês. Até mais. A gente adorou a live. Até mais.